companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Campina Grande, sexta-feira, 26 de julho. Hoje comemora-se o dia da vovó. Naturalmente, você tenha ainda o convívio com os seus netos. Possivelmente, isso traz muita alegria, até porque alguém já disse que ser avó ou avô é ser pai duas vezes. Portanto, parabéns a todas as vovós. Nessa oportunidade, convidar a toda a sociedade e toda a comunidade evangélica que reside em Campina Grande a vir prestigiar e participar de mais um EMAC. Neste sábado, dia 27, terá início mais um EMAC às 19h30 até às 21h. Após a realização do EMAC, nós estaremos iniciando a vigília pela celebração do 72º aniversário do culto matutino. São passados 72 anos. Teremos uma vigília a noite toda, do sábado para amanhecer o domingo, e encerraremos com um café de confraternização. Venha participar, venha prestigiar esta festa de aniversário. São 72 anos em que Deus tem respondido dezenas, centenas, se não milhares de orações que são feitas diariamente por aqueles que frequentam o culto matutino. Será uma festa bonita. Venha prestigiar, venha participar conosco. João capítulo 15, versículo 4 e 5 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, entender essa união vital com Cristo, aleluia. Então, a obra da santificação diz, a natureza dessa santificação diz que nós somos unidos a Cristo. Agora, em terceiro lugar, a natureza da santificação também, ela evidencia a regeneração. Nós aprendemos aqui que a regeneração é o quê? Gerar de novo, ou nascer de novo, aleluia. Então, a natureza da santificação quer dizer, então, que essa regeneração, ela vai estar sendo evidenciada na vida do crente. A santificação, então, é a consequência inseparável da regeneração. Onde não há santificação, também não há novo nascimento. Pois a vida nova em Cristo produz necessariamente uma vida santa. João 3, versículo 9. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A obra da regeneração, ela é completa, e ela vai ser evidenciada na vida de cada um de nós. Sendo santo, separado, repudiando o pecado, odiando o pecado, morto para o pecado. Em quarto lugar, essa natureza da santificação, ela também evidencia a presença do Espírito Santo, o sinal do Espírito Santo na pessoa. A santificação, então, ela passa a ser a única evidência indiscutível da presença habitadora do Espírito Santo. Algo essencial à salvação. Onde não há vida santa, também não há o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É claro, objetivo, cirúrgico, ele vai no alvo. Quem tem o Espírito tem uma vida de santificação. Mas quem não busca a santificação não tem o Espírito, porque não há algo nele que faça sentido buscar a santificação, e por isso ele peca, e por isso ele dá evasão aos desejos da sua concupiscência. Mas dentro desse primeiro ponto sobre a natureza da santificação, em que nós vimos 4 questões, eu ainda trago um segundo ponto, que são os sinais visíveis da santificação. E o primeiro sinal visível da santificação não consiste em mera religiosidade externa. A verdadeira santificação não se manifesta apenas em atos religiosos externos, como frequentar a igreja, participar da Santa Ceia ou usar vestimentas peculiares. Isso não consiste na verdadeira santificação. Porque, irmãos, nós podemos nos trajar assim. Sim ou não? Sim. Mas isso é tão forte para nós, essa questão da tradição, da questão da religiosidade, que às vezes falta o crente, quando vai entrar na igreja, ele se benzer. Porque ele disse que o lugar é santo. Religiosidade. Então, aprenda nesta noite que a verdadeira santificação é algo que reflete numa transformação interna do coração e da vida.
A verdadeira santificação, irmãos, traz você para uma verdadeira religiosidade com Deus, uma verdadeira espiritualidade com Deus. E isso, amados irmãos, requer transformação interna no coração e na vida. A santificação também não vai se limitar às emoções passageiras. E aqui eu não estou criticando a emoção. Mas aquele que é santo, aquela que é santa, que busca santificação, que tem a vida transformada, que foi regenerado, ele apresenta emoções, mas essas emoções que são apresentadas não são algo passageiro. É algo contínuo. É algo fixo. A santificação não se resume a sentimentos religiosos temporários, mas deve se traduzir em uma mudança duradoura no caráter e no comportamento da pessoa. Não adianta você gritar, não adianta você se emocionar, mas que por debaixo dos panos, ou seja, no oculto você é pecador, faz coisas abomináveis. Amém, meus irmãos? Amém? Ainda, a santificação, ela se manifesta em obediência habitual. A santificação genuína, ela se revela no esforço constante de viver de acordo com os preceitos de Cristo e as orientações práticas da Escritura, não apenas em atos esporádicos de bondade. Ou seja, essa manifestação da obediência habitual é o que vai conceituar a tua vida prática. É aquilo que faz com que alguém diga: essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, porque habitualmente ele apresenta comportamentos santos. E nesse mundo em que nós vivemos, fica evidente quando um crente verdadeiro se apresenta nesse caos pecaminoso. O jeito de falar, as suas decisões, o jeito dele conduzir a família, tudo isso evidencia essa manifestação de santidade nessa obediência habitual. Mas um terceiro ponto que eu queria conversar com vocês esta noite, sobre a santificação, é de que existe a justificação e a santificação. E a justificação é quando Deus declara que um homem é justo. Declara. Não o torna. Declara. Amém? Declara ele justo. Com base nos méritos de Cristo. Porque se Deus tornasse você justo, você não precisaria de Cristo. Mas em Cristo, na justiça de Cristo, e Ele imputa aquela justiça em nós, então nós somos declarados justos. Então Deus nos recebe por causa de Cristo, e não por causa de você. Amém? Então é uma obra terminada e completa, que não se admite devolvimento. Então, meus irmãos, a justificação está justamente nessa declaração que o homem é justo. Já a santificação é o desenvolvimento progressivo da justiça no interior do homem. Então, enquanto a justificação te declara, você não vai se desenvolver em justiça, né? Você não vai se justificando todos os dias, não existe. Você já é declarado justo. Compensação, essa declaração faz com que você entre num processo de santificação. E esse processo de santificação no seu interior faz com que você comece a despojar, retirar aquilo que é pecado, aquilo que ofende Deus, aquilo que não faz parte mais daqueles que são filhos de Deus. Então, essa santificação é progressiva na justiça, no interior do homem, embora sempre misturada com imperfeições. É uma obra em andamento, que admite crescimento
e aprimoramento. Em outras palavras, santificação progressiva é um progresso na vida do crente. Isso quer dizer que ele progride em parecer mais com Deus, com o seu Senhor. Apresentar as virtudes de Cristo. E em quarto ponto, o que eu queria também dizer a vocês esta noite é sobre a importância da santificação. Ela é importante por quê? Porque ela é essencial à nossa salvação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A falta de santidade é um sinal preocupante de que a pessoa não está realmente salva. A evidência, melhor, a importância da santificação, que é essencial para a salvação, evidenciando que você é salvo, também vai evidenciar que você foi eleito, que houve a eleição divina. As pessoas eleitas por Deus podem ser reconhecidas por suas vidas santas. A santificação, então, é o selo do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E ela é importante por quê? Porque também ela prepara você para o céu. O céu é um lugar santo. E apenas os santificados estarão aptos a desfrutar a glória eterna. A santificação nos torna adequados para habitar no céu. Aleluia. Isso quer dizer, irmãos, que na regeneração, na conversão, nós já começamos a participar dessa eternidade com os frutos de santidade, com esse processo progressivo de santidade. Nós já começamos a participar do reino dos céus. E aí, irmãos, com certeza, a importância da santificação. Por que a santificação é importante? Porque é fonte de felicidade. As pessoas verdadeiramente santificadas são as mais felizes nessa terra, pois desfrutam de sólidos consolos que o mundo não pode dar. É interessante porque na introdução dessa mensagem nós fizemos uma palavra firme contra essa festa pagã que acontece na nossa terra, e por mais que tenha apelos culturais e econômicos, mas só Deus sabe o prejuízo moral, o prejuízo social. Quantas mães estão hoje chorando, quantos pais, quantos filhos também estão chorando porque perderam seus pais por causa do adultério e agora estão em processo de divórcio. Nós não temos como mensurar esses números. Infelizmente, a gente só mensura os números econômicos. Mas o fato é, irmãos, que a santificação é fonte de felicidade, porque a gente se sente feliz em não ter gosto naquele troço. Amém? A felicidade é olhar, quando a gente passa ali na João Moura, e diz assim, tira esse troço logo daqui da minha cidade. Em vez de dizer, os outros dizem, né? Os que estavam lá, só se tivesse mais 30 dias, não é? E a gente diz, Senhor, tira isso daqui. É uma verdadeira felicidade poder dizer não aos apelos da concupiscência da carne. Irmãos, eu concluo dizendo que nós necessitamos, urgentemente, crescer em santificação. Irmãos, nós precisamos crescer em santificação. Porque quando a gente cresce em santificação, a gente se aproxima de Cristo. O primeiro passo para a santificação consiste justamente nisso, em se aproximar de Cristo com fé, entregando-se a Ele como pecador necessitado de graça e de misericórdia.
Isso faz com que, irmãos, nós venhamos a depender de Cristo diariamente. Porque para crescer em santificação, é preciso viver a vida da fé, dependendo diariamente da plenitude de Cristo, da graça, da força que Ele providenciou através do seu Santo Espírito. E para tanto, irmãos, nós precisamos preservar com determinação. Não devemos nos contentar com um padrão baixo de santidade, mas prosseguir firmemente em busca de um nível cada vez mais elevado de santificação. Portanto, meus irmãos, confiar na graça de Deus é urgente, é logo. Mesmo em nossos melhores momentos, precisamos reconhecer a nossa própria imperfeição e depender constantemente da misericórdia e da graça de Deus. A santificação não é apenas uma característica que admiramos de longe, mas é um chamado para cada um de nós. A santificação é um chamado para as nossas vidas. Se o Evangelho faz o apelo ao perdido pecador, a santificação faz um apelo para o crente. Santifique-se mais, consagre-se mais, entregue-se mais, busque mais. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ela nos exorta a sermos santos em tudo o que fizermos. Isso significa que nossa santidade é uma resposta à santidade de Deus. Somos chamados a refletir o caráter santo de Deus em nosso comportamento diário. A santificação, então, é o processo contínuo de se tornar mais parecidos com Cristo. É um trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, nos moldando e transformando a imagem de Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, ele nos lembra: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Nossa santidade não é uma conquista pessoal, mas é uma obra de Deus nas nossas vidas. Aleluia! A santidade é essencial para a nossa comunhão com Deus. Hebreus 12, 14 nos exorta: esforcem-se, esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, para estar em comunhão com Deus, esse Deus santo, precisamos buscar a santidade em nossas vidas. E isso não significa perfeição, mas significa um coração sincero que busca agradar a Deus e se afastar do pecado. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador do Opção para a Vida, que esteve conosco. Mas eu quero lembrar nesses instantes finais